isso aí, é Rumos e Trilhas, mais uma vez chegando com vocês, senhor Douglas. Mais uma semana, mais uma quarta diversidade, meu amigo. É isso aí, cada dia tem uma rima nova, né? Ah, é isso aí, é que sai na hora, né? O programa é muito criativo, nós somos muito criativos. Só isso que sai de bom também na hora, né? Gente, rumosetrilhas.com, você já sabe, todo dia às 20 você tem uma novidade, né, Douglas, ou não? Sim, sempre, pô, todo dia, tá escrito lá, todo dia às 8, como que não tem? Claro que tem. E precisamos honrar os nossos compromissos, senhor Douglas, e por isso eu começo com o meu bom dia, boa tarde e boa noite a todos os ouvintes que nos aguentam. Sabe que eu acho que às vezes você vai esquecer, cara? Não sei se acontece com os ouvintes, mas às vezes parece que você vai esquecer. E aí você fica louco pra me chamar a atenção, né? Eu fico. Você já quer chegar e falar, puto, o cara errou, porque é sua vontade que eu erre, não é? Sempre. Eu adoro te corrigir no ar. Você gosta quando eu erro, quando eu, tipo, puto, o cara falou, ele perdeu, agora nós vamos sapatear, né? Sim. É assim nos nossos negócios também, né? Sim, sempre. Com você é sempre assim. Tá ótimo, eu posso saber. Pode continuar o programa. Que eu posso contar com você. Por favor, continue o programa. Então ficou o meu bom dia, o meu boa tarde, o meu boa noite pra todos vocês, todos do estado de São Paulo, todos do estado de onde? Onde nós vamos mandar um outro... Qual estado vai ser especial do programa hoje? O estado... Eu vou pensando aqui, vai continuando aqui. Do Ceará. Pensando. Eu vou chamar do Ceará, já que você não quis dizer. Com belas praias, Fortaleza, puta, Jericoacoara, espetáculo. Estado do Ceará, você também, nosso ouvinte. Você também aqui com rumosetrilhas.com, Douglas. Gaza, não? A Gaza também. Não sei se é o momento, né? Mas um abraço, um grande abraço pra eles. Um abraço. Pra que anime. Estivemos aí, né, numa manifestação, tudo. Depois a gente vai falar um pouquinho mais disso, já que você lembrou. E aproveitando, gente, vamos aos nossos oferecimentos, os nossos amigos e apoiadores deste programa. Pet Shop Sé. Tudo em produtos veterinários, Douglas. Há mais de quantos anos? Cara, eles têm mais de 50 ou 60 anos ali, naquele mesmo lugar. Então, por isso, imagina o quanto eles sabem, o quanto eles conhecem. Eu nem imagino. Isso é Pet Shop Sé, tudo em produtos veterinários. Adailton, Francisco, aquele abraço, hein? Evandro. Gente, Evandro, Franciscão, mas ele é, o nosso amigo é Francisco. Ah, tá. No meio artístico ele é conhecido como Francisco. Sei, gente, liga lá que lá é o melhor preço, tem os melhores produtos. É o 11 3106 2122, Douglas. É isso aí. E lembrando aqui, cursos particulares de inglês. Fale com a Graziela Guedes, nossa amiga Graziela Guedes, hein? Grande Graziela Guedes. E aí, como é que ela tá fazendo esse curso, Douglas? Explica pra galera como que é esse curso. Ele é um curso tete-a-tete? Então, é diferenciado, né? Ela vai até a empresa, vai até a casa, e não é aquela coisa cat, gato, dog, cachorro, não. É uma conversa, um bate-papo. Até ela falou assim, se precisar ir no bar, a gente vai no bar e vai conversar. E o importante é que a pessoa saiba. Que bacana, precisa trazer ela um dia aqui, hein? Trarei. Pra gente fazer um programa só em inglês com ela. Ela vai falar sozinha, né? Isso. Porque como nós já temos a tradução simultânea para mais de 76 países, se eu não me engano. Eu não tô sabendo. Você não tá sabendo, né? Essa parte não, acho que só você aqui, tá? E ele, Douglas, Pimentas Visão Gourmet, as pimentas artesanais. Por isso que eu chamo a nossa vinheta Pimentas Visão Gourmet. A pimenta? Que apimenta você? Grande Douglas, eu encontrei ele num evento, puta, ele agradeceu pra caraca, falou que o celular dele não para de tocar, que ele não tava nem atendendo, você acredita? Que ele falou... Sério? Que ele falou dos slogans que são criados a cada programa? Ele adorou, porque a marca dele tá indo de vento em polpa. Porque quando acha que é uma é a outra, quando acha que é a outra é a outra, ele tá subindo. Maravilha. Então vamos lá, gente. Pimentas Visão Gourmet, fale com o chefe. 11 99 359 9801, senhor Douglas. Vamos seguindo esse programa, rumosetrilhas.com. E hoje, Douglas, hoje temos um convidado especial. Legal. Hoje o convidado é especial. É interessante. Interessantíssimo. Não é todo dia que nós conhecemos uma pessoa que faz isso. Porém, não que os outros convidados não sejam interessantes, por favor.
Leonardo, tá vendo? Tá vendo como eu tenho que te corrigir? Não, mas velho? tudo bem, Você Douglas. fala, aí os outros que vieram? Não, mas é que ele, Douglas, ele E o Rafael que nos trouxe. Grande Rafael. Rafael, obrigado, figura, viu? Rafael obrigado. Figura, né? Mas vamos fazer o seguinte, vamos esperar a entrevista. Tá. Aí a gente agradece o Rafael ou não, né? Vamos ver. É. Né? Boa. Ok. Brincadeira com o nosso convidado. Douglas, então, por favor, assuma o comando. Assunto do dia. Garotinho, hoje vamos falar sobre o ofício do historiador. Caraca, essa é novidade, hein? Você sabe alguma coisa disso? Meu, não sei nada. Você sabe de alguma coisa disso? Eu não sei nem o que perguntar hoje. Você sabe seu nome? Não. Já não sei também, porque vocês ficam me dando vários nomes, eu já não sei mais. Maravilha. Se eu sou Léo, se eu sou o Rodrigo, se eu sou o Vitor. Vamos começar então? Vamos seguindo e nós estamos aqui com ele, Henrique Trindade Abreu. Ele é historiador, ele é mochileiro e ele é um monte de coisa aqui, nós vamos bater um papo com ele, Henrique. Primeiramente, cara, obrigado por ter vindo aqui no nosso programa, participar dessa uma horinha e pouco aqui, e também esclarecer aos ouvintes, né, o que é um historiador, que até eu estou com muitas dúvidas, Douglas. Eu imagino. Imagino, você sempre tem, imagina. Ele trouxe até advogada. Hoje eu tô meio apreensivo aqui. Vamos ter cuidado com o que você vai perguntar. Porque quando tá só o convidado, a gente, né? Não fica com, mas veio advogada do nosso lado esquerdo. Ele é bravo, Camila hein? também, obrigado pela presença. E vamos participar desse bate-papo aqui, tá, Henrique? Ok. Obrigadão, viu, cara? Obrigado mesmo. Obrigado vocês pela oportunidade de falar aqui na Rumos e Trilhas. Uma saudação aí a todos os ouvintes que estão escutando a Rumos e Trilhas, que escutem e acompanham a rádio. Obrigado pela oportunidade de poder falar um pouco sobre o ofício do historiador, essa profissão que é tão conhecida, entre aspas, mas tão desconhecida pelas pessoas em geral, né? Ao mesmo tempo, né? Isso. Porque é uma coisa que causa tanta curiosidade, então tantos documentários, tanta coisa, mas ao mesmo tempo ninguém sabe o que é, né? O que faz realmente historiador. Só normalmente você vê as histórias, procura nos canais aí de história, de documentários, mas o que faz mesmo é bem complicado, Que assim, loucura. as pessoas entenderem. Então vamos, porque nesse programa, Henrique, a gente gosta de começar do começo. Eu não sei Olha se só. todos são assim, mas aqui nós começamos do começo. Sempre E eu já bom. vi aqui na fichinha sua, que nós levantamos sua ficha, né? Claro, pô. Eu vi que você desistiu de ciências contábeis. Conta um pouquinho como é que você chegou a historiador, Henrique. Sim, né? É aquela coisa de sair do colégio com 17 anos, querendo ganhar dinheiro, mas sem saber o que fazer da vida, né? Aí acabei indo para ciências contábeis, fiz 2 anos. Na primeira aula de ciências contábeis eu já sabia que eu não queria aquilo, né? Mas aquela coisa, né? Estudar para vestibular, FUVEST, Sim. entrar na USP, eu não queria desistir tão fácil. Mas acabei depois de 2 anos desistindo e indo parar na história, que era o que eu queria mesmo fazer da vida, que eu sempre gostei. Além de futebol, né? Mas dá para estudar a história do futebol também, né? Também dá, né? Dá Também pra dá. aliar isso aí. Exato. Então eu acabei indo pra história e é o que eu quero fazer pra minha vida inteira. Quantos anos você fez de ciências? 2 anos de ciências 2 contábeis. anos? Isso. Quantos anos são pra se formar em ciências contábeis? 4 anos. Em Pô, história, cara, você fez 5. metade, hein? Isso. Em história são 5 anos. Aí você migrou, na mesma faculdade você migrou pra história? Isso, Você começou não, a na ver ver- história? Como é que foi isso? Na verdade, eu comecei... eu fiz de novo vestibular pra entrar em história, né? Você fez de novo? Fiz de É porque novo não dá pra vestibular. aproveitar nenhuma matéria, né? Não, dá pra aproveitar Dá. as optativas, assim, né? Na USP você tem aquela opção de optativas livres, que você pode pegar, você da história, mas pode pegar a matéria na medicina, no Ok, direito. ok. Então dá pra aproveitar essas matérias. Mas pra você se transferir internamente é um pouco mais complicado, então eu achei mais fácil fazer o vestibular de novo, né? Entendi. E o que deu o estalo? Tipo, vou atrás de história. Então, foi realmente que eu comecei a trabalhar na área de contábeis e vi que eu não queria fazer aquilo pra minha vida, né? Eu falei assim, isso é muito Por que chato. você começou? velho. Por que você começou? Calculadora, sabe? Reprovar. Eu comemorei nota 1 na faculdade, sabe? Eu Não, comemorei. comemorar. Olha onde você está, então eu falei assim, não, eu tenho que ir pra história urgentemente. Esse foi o meu estalo, eu acho, tirar a nota 1 na prova e comemorar, né? Cara, e aí fica uma pergunta que é interessante, porque não tem jeito, né? Nós sofremos influências dos nossos pais, todo mundo quer que a gente seja advogado, todo mundo quer que sejamos aí médicos. Aí quando você chega e fala, eu vou estudar história, como é que é?
Seus pais te apoiaram, não apoiaram? Falou, cara, você vai passar fome, e aí? Então, minha mãe não falou muita coisa não, assim. Meu pai veio conversar comigo, mas é aquela lá, né? Meu pai me ensinou a escutar Bob Marley, né? Ele é bem tranquilo, então ele na já dele, é de outra atmosfera. me pagou um açaí até depois que então... eu comi. Olha aí. Ele que nunca me paga nada, me pagou um açaí. Você já namorava nessa época? Não namorava. Tá. Não namorava. Então, com os pais foi tranquilo. Isso, foi Porque tranquilo. às vezes quando uma profissão é um pouco diferente e o pessoal não vê dinheiro, não vê que é a profissão do futuro, os pais dão uma pesada, né? Mas as pessoas em Pode geral ter ficaram um certeza que pouco tem ouvinte aí assustadas. se identificando já. Mas algumas pessoas ficaram bem assustadas, assim, Ficaram? porque normalmente você faz administração, você direito, vai fazer, tal, você vai pra ter medicina, área de mercado, estudando. né? Essas engenharia, essas 4 aí profissões que são mais gerais, assim. Agora, se você vai pra letras, geografia, geologia, O pessoal já olha meio estranho, né? O pessoal, opa, que faz isso, né? Você vai ser professor? Eles perguntam pra mim sempre, né? Você é professor? Você faz história, você é professor? Já não, aproveitando não é assim, essa deixa, explica pra gente o que é um historiador, o que ele faz. Você, então, pra virar um historiador, você estuda história, é isso? Explica pra gente esse processo todo, Henrique. Então, você estuda história... Deixa eu só cortar um minutinho aqui. Fala aí, até você pode enriquecer de detalhes, tá? Que é legal que esse programa, ele pode ficar até como um documento depois para as pessoas saberem. Então, qualquer detalhe que você quiser que não esteja dentro das perguntas, você por favor coloque, que isso fica como para as pessoas saberem. Falar, olha, o que faz o historiador, o que não faz, o que é, o que não é. Ó, tá aqui o programa. Esse vai ser um programa histórico, tá? Histórico. Sim, claro, óbvio, né? Com certeza Os será. anais da Roma de Trilhas. Continue, Henrique. Então, é o seguinte, pra entrar em história você faz vestibular, né? Na verdade, você tem 2 tipos, né? Na maioria das universidades particulares, eles oferecem só 3 anos, que é a licenciatura. Então você vai se formar em licenciatura em 3 anos e vai dar aula realmente. 3 anos você já é historiador. Você é historiador, professor de história, na verdade, né? Certo. Com a licenciatura você vai ser professor de história, vai dar aula em fundamental, em médio, e é isso, né? Pode dar em faculdade também? Então, eu não sei, né? Eu não sei se pode dar em faculdade. Eu acho que você precisa fazer uma especialização, uma pós. Aí você vai pra faculdade. Agora, na USP, pelo menos, na Unicamp, enfim, são 4 anos de bacharelado, você vai estudar só história realmente, vai estudar metodologia da história, teoria da história, como escrever história, né? Vai estudar todos os tipos de civilizações, você faz o seu horário, você se especifica num estudo, legal, na verdade, bacana, né? Hein? E depois, no último ano, sim, é o ano da licenciatura. O último ano é o 4? É o quinto. É o quinto ano, você faz o ano da licenciatura. Então você se forma como historiador primeiro, no bacharelado, e depois você complementa com a licenciatura. Então, além de você ser professor de história, além de você ser historiador, na verdade, você acaba sendo professor de história, né? Então você sai com as duas. Sai com as duas. Isso você disse fazendo diplomas. na USP, o curso da USP. Isso, que é o que eu conheço mais porque eu faço lá, né? Você tem 2 caminhos para seguir. Ou ser professor ou ser historiador. Isso. É que na USP, na verdade, você é historiador e professor. Você se forma como historiador e como professor. Então você vira um profissional historiador. Aí você escolhe, né? Você quer ser professor mesmo, a grande maioria vai acabar indo pra licenciatura, né? Mesmo, mas também tem as partes. Mas Henrique, por da que história. essa migração pra licenciatura? É porque não tem mercado de trabalho, né? Ou realmente é o melhor, seria mais fácil, o talvez. top aí do... Eu creio que é pelo gosto, assim. Existem muitas pessoas na história que se preocupam com o social, são pessoas bem politizadas, assim. Então eles querem transmitir esse ensino pra... Geralmente, professor de história é mó legal, né, cara? Eu não me lembro de um professor de história chato. Diga aí, Camila, você, o que você acha aí do professor de história? Quantos você já teve aí? Geralmente, professor de história é legal, cara. Fala a verdade, você vai ter que falar a verdade. Vai falar a verdade, proteger, você não pode proteger. Vale proteção aqui. Não, é verdade, todo mundo acha que eles são muito legais, divertidos, sempre trazem uma ideia diferente, nos fazem pensar a respeito de diversas coisas, situações, colocam situações que já aconteceram na atualidade, como seria o que a gente vive agora, em momentos pretéritos. Realmente, é muito interessante. É bacana, eu não me lembro de um professor de história chato. E eu não me lembro de não querer ir numa aula de história. Eu também, mesmo tive ótimos nunca professores. quis ser historiador. Mas era legal ir lá, como a Camila disse. As histórias, é uma bagagem que entra fácil, acho. Você entende fácil.
Então, é bem tranquilo, assim. Uma coisa que a gente sempre diz é que a história entretém, né? A história nos diverte, assim. Por mais que as pessoas achem matemática chata, às vezes, física, não gostem muito de exatas, de biologia, a história sempre acaba nos divertindo. Porque a gente tá inserido na história, né? Isso. A gente faz parte da história. Eu acho que... História é legal, né, cara? Contar uma história. História sempre é legal, contar uma história, ter uma história. Eu acho que o mais importante é isso que você falou. Inconscientemente, nós estamos em tudo que você contar, nós estamos. Sim, nós fazemos parte da história, Nós então é estamos divertido aqui, a gente fazer então parte acho que de alguma aquilo deve coisa, mexer né? com a gente de alguma maneira. Claro, com certeza. Aí, 2 caminhos. Professor. O outro, historiador. Aí, o que ele faz? Qual é a primeira porta que ele bate se ele quiser arrumar um emprego? As pessoas pensam muito em Indiana Jones, né? Quando você fala em historiador. Eu tava pensando nisso. Mas, cara, é o mais famoso, né? Cara, É o Indiana Jones. Todo mundo pensou em Indiana Jones, né? Eu tenho a visão daquela coisa de terra, areia, assim, um cara Sim. todo de marrom. Eu tenho essa visão. Claro, com chapeuzinho, com certeza, né? O chicote. Olha, senhoras e senhores, ouvintes e ouvintas de todas as galáxias. Qual que é a galáxia que você foi esses tempos? RNC 227. Isso, essa daí. É uma galáxia nova que nos Olha escuta, só. viu? O senhor conhece? Nós vamos não? até te passar Não, depois, não, Henrique, não pra você conheço, começar a não. historiar. Isso. Muito bem frequentada. Olha lá. Chegou lá, viu? Até Fazer Camila umas já viu. escalações Tá lá. Há vendo? pessoas que já conhecem. É isso. É rumosentrilhas.com. É isso aí. O historiador não se parece com Indiana Jones. Dê uma olhada lá na página facebook.com/rumos e trilhas web. Você vai ver o Henrique lá. Ele não usa o chapéu, ele não usa aquela calça marrom, ele não usa aquela bota. É uma pessoa normal. Henrique, mas É peraí. muito mais bonito que Indiana Jones. né? Diga-se de passagem. Diga-se de passagem, está frisado Agora aqui. vamos bombar o Face pra ver a carinha dele. Você concorda, Camila? Oh, Ô, mas deixa eu te falar, Henrique, agora uma coisa assim, toda profissão, você se espelha em alguém, né? Você põe às vezes uma roupa, porque ela fica caracterizada de uma maneira, né? Você não Sim. tem vontade de ser um Indiana Jones? Olha, assim, Confessa. eu tô Boa pergunta, garoto. Você já se vestiu de Indiana Jones? Nunca me vesti de Indiana Jones, Porra. mas a minha prática mochileira me torna um pouco Indiana Jones, né? Porque, né, pô, aquela roupa, aquelas botas, então Claro, é natural, claro. né? Fazer trilha, essas coisas assim, sempre tá procurando alguma coisa nova. É claro que a gente se torna um pouco Indiana Jones. E aí, o historiador, igual o Douglas tinha falado, Sim. você tem vaga na empresa privada? Onde vocês podem trabalhar? Onde você manda currículo, cara? Isso, começa do começo, como diz o garoto aqui. Qual a primeira porta que ele vai bater? Normalmente as portas vão pro estágio a princípio, né? Muitos museus históricos contratam estudantes de história, né? Na verdade, eu mesmo trabalho no Museu da Imigração, mas Porra, sou contratado legal, já. museu, hein? Acabou Bem de ser bacana. reaberto, né? No final a gente dá falar bastante dele, que é um lugar legal pra ir. Serve Sim. até como dica, hein? Trabalho lá, então normalmente você vai para arquivos, né? Para museus, né? Então você vai para essa área da arquivologia e da museologia. Esse é o comecinho. Pra você começar, vai ter que passar por aí. Sim. Você faz uma iniciação científica, ganha uma bolsa na faculdade, ou você trabalha com um professor em específico, ajuda ele, enfim, nas pesquisas, ou você vai para museu mesmo. Você é contratado para o museu, estagiar, você vai orientar as pessoas, você vai dar visitas, alguma coisa nesse sentido, mas é uma coisa bem básica, assim, ou trabalhar em arquivos. Eu, por exemplo, meu primeiro emprego na história foi no pátio do colégio, aqui no centro. Né? Espetáculo ali também, hein? Sim, foi no pátio do colégio, museu histórico. Aproveitando, agora mata mais uma curiosidade minha. É verdade que aquela parede é a primeira parede de São Paulo? Não é a primeira porque parede aqui, então me de São explica, porque Paulo. os caras já falaram e aí eu não entendi. Eu falei, não é possível. A primeira aquilo lá, parede de Henrique? São Paulo, ela, na verdade, ela era feita de pau a pique, né? Na verdade, não era nem uma parede, assim, né? Aquela lá é a terceira parede já, né? Mas mesmo É a assim, terceira né? parede, Tá Século- bom. é. Meu terceira. É a terceira, Mas é bem é verdade, antiga. mesmo, é ela. Sim, ela Deve passou ser a por primeira vários, de alvenaria, ela então. passou por Será que vários é isso? restauros, na verdade, né? Então ela é feita de outros tipos de materiais, assim, né? É uma coisa muito simples, ela tem que passar pro restauro, não, tem até aquele vidro lá para as pessoas não E onde tocarem. ela tava, Henrique? Ela tava naquele exato lugar. Naquele lugar mesmo? Naquele exato Ouvinte, lugar. você que é ouvinte Rumos e Trilhas, agora não tá mais entendendo o que nós estamos conversando. Só uma É coisa. que ele falou do pátio do colégio. O pátio do colégio é um museu, né? Sim, virou o Museu Anchieta, né? É o Museu Anchieta e o local, a igreja ali, foi o local da primeira missa que foi realizada em São Paulo
no dia 25 de janeiro de 1554, e aí nessa data se comemora o nascimento de São Paulo, né? Isso, 25 de gente. janeiro. Então vocês que estão ouvindo, nós estamos falando do pátio do colégio, é um lugar agradabilíssimo, é muito legal, não é, Henrique? Sim, tem um jardim lá, um café muito bom. Espetacular, é muito legal, venham visitar, viu? Do lado da Sé, do lado, às vezes a pessoa nem visualiza, né? Sim, passa por lá correndo, só fala, mais uma igreja aqui e tal, passa lá, vai... Então, gente, lá tem essa parede, que dizem que é a primeira parede de São Paulo, mas o Henrique já está nos informando que ela é a terceira, mesmo assim ela continua sendo legal. Isso. Sim, é uma coisa histórica, claro, né? Bacana, é legal ver e tal, mas visitem o museu também, porque é bem interessante você conversar com os educadores lá, e aí você entende bem mais, né, do que o que representa todo esse espaço, todo o monumento e aquela parede em si, né? Não, vale a pena, vale muito a pena. Já aproveita e já pra não perder o gancho. Você sabe os horários de cabeça aí, os dias que podem, que não podem, mais ou menos? Então, eu não sei, eu sei que em São Paulo os museus eles fecham segunda-feira, né? Eu acho que de segunda-feira, viu, Douglas? Fora isso, terça, pode domingo, qualquer terça, eles domingo. Estão sempre abertos, né? Eu acho que quem mudou um pouquinho essa regra foi esse... Você conhece o Banco do Brasil aqui? Na nossa rua? CCBB? Isso, conheço. Eu acho que ele fecha de terça, se eu não me engano. Né? Eles segunda-feira eles assumiram aí. Mas, ô Henrique, e aí, cara, o que você fazia lá? Então, você estava contando? Então, no pátio do colégio, eu trabalhava como educador. Então, chegavam aí grupos de turistas de vários lugares do mundo, de vários lugares do Brasil. E aí eles falavam assim, a gente quer uma visita, a gente quer conhecer o museu, a gente quer conhecer a história desse monumento. Então, a gente ia lá e explicava para as pessoas, né? Fazia uma visita, né? E aí ia para a cripta, que é uma parte de baixo, tem uma cripta lá, ia para o museu, explicava os objetos que estavam lá, a história um pouco de São Paulo, daquele monumento que tem em frente à igreja, enfim, né? A gente explicava basicamente isso, e esse é o trabalho do educador também, né? Explicar, fazer uma troca, fazer perguntas. Isso quem faz é o historiador. Sim, né? Na verdade, também o historiador. Ah, tá. Pode ser um guia também, alguém treinar. Pode ser uma pessoa informada em turismo, mas que turismo pode fazer também? Pode fazer também. Uma pessoa formada em artes também, em letras, pode fazer também, né? Não necessariamente só o historiador faz esse tipo de trabalho. Né? É porque, na verdade, como é um museu histórico, os historiadores acabam se interessando mais e aí acaba tendo mais historiadores na área, né? E às vezes até para absorver esse pessoal no mercado, né? Sim, claro. Existe alguma lenda que por trás aí daqui do a gente tá falando do pátio do colégio. Pátio do colégio. Existe alguma lenda, algumas almas, alguma coisa Nossa, que medo. Sempre tem uma história interessante, né? Que, padre que vaga ali ainda. Se você puder contar. Eu vou te confessar que a noite ali é bem na cripta, pelo menos, né? Que é a parte de baixo, onde ficavam enterradas as pessoas embaixo da igreja. São poucos os que vão, assim, né? Fechar ali a cripta. Mas ali à noite. só enterrava quem? Então, na verdade, São Paulo sempre foi muito pequena. Começou a crescer no final do século XIX, né? Pra vocês terem uma ideia, até o começo do século XIX a gente falava tupi aqui, né? Praticamente, era uma língua. Teve uma explosão aqui, né? De repente. Né? Tanto é que a gente tem vários nomes tupis aí, né? Ibirapuera, Tamanduateí, Boimirim, Guaianazes, né? É uma cidade que tem muita cultura tupi inserida, né? Na nomenclatura. Então, como é uma cidade pequena, as pessoas mais importantes eram enterradas embaixo da igreja, né? E aí a pessoa mais importante era enterrada embaixo do altar e assim por diante. Então, quanto mais próximo do altar, mais a pessoa era importante. Por exemplo, o índio Tibiriçá, que foi o índio que era responsável por essa tribo aqui em São Paulo, nesse morro, onde é o centro de São Paulo hoje, ele estava enterrado embaixo do altar principal da igreja do Pátio do Colégio. E aí depois ele acabou sendo transferido para a Catedral da Sé. Tá lá que dá para visitar as ossadas do índio Tibiriçá. Mas os índios tinham essa importância? O pessoal dava essa importância a eles? Sim, claro. Porque a gente tem aquela história, né? Que, chegaram aqui, acabaram com tudo e, vocês vão agora começar a rezar assim e acabou. Sim, na verdade isso aconteceu com os bandeirantes, né? Os bandeirantes, eles acabou entrando pra história de São Paulo como heróis, assim, mas na verdade eles eram bem rudes. Eles vêm depois, né? Eles vieram depois, um pouco depois. Né? Mas, assim, começo... a importância dada, né, no começo, o índio Tibiriçá, o João Ramalho, a Bartira, que são aí os três principais personagens desse comecinho da história de São Paulo, eles foram todos bem considerados bem importantes, enterrados na igreja do Pátio. Conta pra gente um pouquinho desses aí, do comecinho da história. Agora de curiosidade pro nosso ouvinte Rumos e Trilhas. Os padres chegaram, quem tava aqui? Tava o Tibiriçá ali... Tava o Tibiriçá e cortando bem interessante. Não fazia porra nenhuma.
Como é que é, Henrique? Aí então a partida Isso é chegava... ridículo. a partida- Pô, cara, uma sério, você me falou uma imbecilidade deste grau. Aí a partida chegou... Como é que não? Agora... No bar tira, né? Os caras traziam ouro e o bar tira. Né? Até hoje o bar tira meu dinheiro. Não, mas vamos lá, só pra gente entender como é que foi esse... Eles estavam no Porque Pacaembu essas são vendo... pessoas famosas, né? São os índios famosos, né? Sim, então, na verdade, o mais curioso desse fato é que o João Ramalho não era índio, era português. Caraca. E quando os portugueses chegaram aqui, tinha um português aqui. né? Como assim? E ele era casado com a filha do principal chefe indígena de São Paulo, que Como era ele Batira. chegou aqui? Tinha aquela história no começo dos degredados, né? Que chegavam aqui primeiro os degredados, os prisioneiros em Portugal, que eles deixavam aqui. Certo, então tem essa interpretação de que ele era um degredado, que subiu a serra, enfim. E aí conseguiu a confiança do índio Tibiriçá, né? E casou-se com a Bartira, que era filha do Tibiriçá. Caraca, Lisme, ele era português. Português. Olha. E aí os jesuítas se instalaram aqui. Os jesuítas são os padres da Companhia de Jesus que subiram a serra para construir aqui, para catequizar os índios. Subiram aqui para o centro, e aqui no centro da cidade de São Paulo eles viram que era um morro, que era bem protegido, que eles tinham um rio próximo, o rio Tamanduateí, que é o rio dos Tamanduás, né? Os índios já estavam instalados aqui? Sim. Aqui era uma área legal. Não, mas eu digo assim, aqui já tinha aldeia, aqui era um ponto de equilíbrio. Sim, existiam várias aldeias, assim, né? Mas aqui era e aqui era uma das, né? Tá. Uma das era aqui, mas tinha aldeias próximas do Cambuci, em Santo Amaro, em São Miguel, enfim, tinham várias aldeias, várias, assim. E aí se instalaram aqui os portugueses porque era um local alto, né? Aí perguntam, mas a Paulista é mais alta, né? Mas a Paulista ela é um espigão, na verdade, né? Ela é um morro que não tem onde você se instalar, não tem uma área grande em cima, né? Você então, não tem um plano assim, é isso? Não tem um plano muito, muito extenso, assim. Então, na verdade, o centro era um local muito bom, porque ele era muito fácil de se proteger, alto e próximo dos rios, né? Como eles chegavam da serra e depois pelo rio Tamanduateí, que é o rio que passa hoje ali na Avenida do Estado, certo. Eles chegavam por lá, era muito facilitado essa via de comunicação, essa via de acesso para chegar no centro de São Paulo, e aí acabou se tornando o centro expandido, né? Depois acabou indo para a República, enfim, mas ficou no centro por muitos e muitos anos. Até a metade do século XIX, a cidade de São Paulo se resumia ao centro de São Paulo, né? Caraca, atualmente. Que bacana, e interessante, corrija se eu estiver errado. Né? Ali, o Parque Dom Pedro era realmente um parque, que o rio era um rio limpo, né? E o parque era uma espécie de praia. E a Ladeira Porto Geral, ela chama, na verdade, Ladeira Porto Geral porque chegavam embarcações, enfim. Isso, ali era o porto, tipo, a 25... E era o porto, realmente era o porto e a ladeira do porto. A 25 de março era o rio Tamanduateí ainda, né? Porque ele fazia várias curvas, né? Ele foi canalizado, mas a 25 de março era um rio, né? E onde hoje é o Parque Dom Pedro, antes ficavam várias lagoas, né? Tanto é que São Paulo chamava São Paulo de Piratininga. Piratininga, em Tupi, chamava peixe seco. Não é de hoje que chove em São Paulo e tem enchente. Lá com os índios também tinha enchente. Já tinha enchente, coitado. Chovia, o rio enchia, e aí os peixes que estavam no rio Tamanduateí iam para essas lagoas. E depois secava, os peixes ficavam mortos lá na lagoa seca, aí virava Piratininga, peixe seco. Quem comia aqueles peixes secos eram os tamanduás, né? As formigas comiam esses peixes secos. Mas esse peixe não dava pro índio consumir? Então, eles não comiam. Não comiam. Quando ficava muito podre, eles não comiam. Quem comiam se era... pegasse fresquinho ali, sim, dava comiam, pra comer. Claro. Aí as formigas iam lá decompor esse peixe morto e a formiga traz tamanduá, né? Aí o rio chama Tamanduateí, né? Rio dos Tamanduás. Isso. Tá vendo? Por isso que é legal a história. Você vê, uma coisa vai... Nada aconteceu, né? Sim, não é que assim, eu vou chamar disso. Não é, porque tinha alguma coisa, né? Claro. E aí você vai se envolvendo. Você puxa um fiozinho, cara, aquele negócio vai indo embora. Esse programa aqui vai precisar de parte 2 também, viu, Douglas? Já estou percebendo isso. E aí, cara, agora vamos aqui pro Brasil. Vamos trazer pra nossa realidade. Como tá o historiador, cara? Tem bastante espaço, o país investe em pesquisa, porque o historiador também vive muito de pesquisa, né? Claro, com certeza. Porque nós estamos acostumados a assistir esses Discovery da vida, aí você vê o cara lá limpando, né? Fala um pouquinho dessa parte, Henrique. Sim, desse historiador que caça dinossauro lá. Para falar do Brasil em específico, já começa que a profissão de historiador não é regulamentada. Né? Não é profissão, então? Não é uma profissão no Brasil. Né? Acabou... Tá vendo? A gente não quer falar mal, mas não dá. A gente não pode falar muito que as nossas profissões também, que a mas gente... não dá.
por onde começamos, né? Não é lá essas coisas regulamentadas. Falar, não interessa, a gente quer regulamentação. Mas eu acho Nós somos a favor da regulamentação. Não, claro. Eu não sou a favor quando você coloca 1001 barreiras para regulamentação. Sim. Que nem aqui, tá aqui, não sei o que, papapá. Vamos lá, regulamenta, bonitinho, vocês estão trabalhando, então, tá gerando, tá, beleza. Agora, quando põe 60 mil barreiras para regulamentar, daí eu não sou a favor. Porque aí você trava um trabalho que estava sendo feito, né? E aí vocês, então não são regularizados, é isso? Não, na verdade, a gente estava pensando em até antes da Copa ia ter uma votação, parece, quer dizer, que a gente estava pensando em mandar para a Câmara para que ela votasse, né, nessa regulamentação, nessa lei, aí depois iria para o Senado, então depois para presidente. Processo. Enfim, tem todo um processo que a Camila aí sabe mais do que eu, né, desse processo. Camila conhece bem esse procedimento, né? E então tem isso, né? Começa por aí que não é uma profissão regulamentada. Só uma coisa, quem seria esse órgão? Se é uma organização? É a Associação Nacional dos Historiadores, né? Associação Nacional dos Historiadores. Isso, tem uma associação. Essa é a mais forte, que tem mais força, que pelo menos vai atrás de mais coisas. Sim. É onde tem a maior filiação, tem maior número de filiados. Né, e tem bastante força assim no cenário histórico. É uma referência para o historiador. É uma referência. E aí, cara, e a partir daí, o que o historiador pode fazer nessa área de pesquisa? Eu já imagino que o Brasil, então, também não investe nada. Apesar disso, né, você tem as universidades. E as universidades, elas têm muitos projetos e professores, assim, excepcionais. Né? Eu tenho um professor, por exemplo, de História da Mesopotâmia, que vai dar palestra em todo mundo para falar de Mesopotâmia, né? Eu, por exemplo, pesquiso história medieval, mas na verdade eu teria que sair do Brasil para pesquisar um pouco mais sobre história medieval e depois voltar para cá, né? História antiga, enfim. Até porque aqui também nem tem muito isso, né? Nem também tem, não dá pra né? você estudar um negócio que não tem, tem né? como estudar Roma em São Paulo, né? Enfim, você tem que ter contato, tem que aprender outra língua. E ver as coisas é muito importante, não é? Sim, ver as coisas, ter contato. As casas, pedras. Fazer escavação para você ser arqueólogo, que é uma das outras funções de historiador, que você pode ser arqueólogo, enfim. E aí você tem todo esse processo, né? Só quem fica no Brasil realmente é quem estuda história do Brasil, né? E aí você tem vários arquivos, ou história indígena também, você pode fazer escavação aqui em São Paulo mesmo, tem um dos maiores sítios de escavações arqueológicas Tupi. Eu ia te perguntar isso agora, Henrique. Tem aqui sítios arqueológicos para vocês descobrirem? Sim. No Brasil tem isso? Tem sítios arqueológicos, sim. Você falou dos dinossauros. Então, é uma nós coisa temos dinossauros aqui. Tem aquele parque lá, coitado, o parque abandonado lá, o parque do Serra do Capivari. Isso, se eu não me engano, é isso. No Piauí, se eu não me engano. No Piauí, sim. Pô, tem lá, cara, desenhos dos ancestrais, tudo. E, pô, meu pai tá lá no Piauí, né, inclusive. Aqui no Brasil não vai. Ele tá lá? Tá lá, ele é de lá. Um abraço pro Piauí, hein, pra Teresina. Piauí é bom pra caramba, tem o Delta do Parnaíba lá, é um espetáculo. Então, há um problema nisso que é o seguinte, né? Historiador não estuda dinossauro, né? Porque a gente, quem estuda dinossauro é o paleontólogo. Eu ia falar isso, mas eu falei, deixa eu ver se eu não falo mais besteira. uma pra você, então o historiador não vai nessa área. Não, meu pai sempre fala, vem pro Piauí, que é bom, tem calor, dá pra você estudar aqui, dinossauro e tal. Então, pai, a gente não estuda dinossauro, né? Muito bom pra ficar claro, tá vendo? Eu achei que tava tudo no mesmo balaio. Não. O objeto da história, o objeto do historiador são os homens no tempo. A gente estuda civilização. A gente costuma dizer que a gente é o ogro da história, né? Onde a gente fareja a carne humana, a gente tá lá. Né? Mas vocês estudam ancestrais? Sim, estuda desde todos... o macaco, como que veio o macaco pra gente? Vocês têm essa parte ou não? Histórias do homem, assim. Do homem, então isso aí, não tem quem faz uma essa parte mais evolucionista. Isso. Talvez um pouco o historiador da pré-história vá entrar nesse campo, mas assim, é mais histórias do homem como a gente conhece, assim, né? Aonde que começa o trabalho de vocês na história do homem? Na história do homem, então, tem a pré-história, né, que todo mundo... Os escritos na parede, vocês estudam? Você pode fazer isso, essa parte você pode. Sim, escritos na parede, pinturas rupestres, escavação, principalmente na Mesopotâmia, na África, de antigas civilizações, objetos, pedras lascadas. Lá no Egito, que acha muita múmia e tal, isso vocês fazem? Também. Cidades também. Cidades, tudo que o homem, onde o homem se insere, ou o que o homem fez, o que o homem produziu, o historiador estuda. Aí legal, aí ficou claro. Aí se você acha uma cidade, tem fóssil humano e fóssil de dinossauro, digamos assim, tá? Um exemplo ridículo. Você estudaria os humanos e chamaria o paleontólogo para estudar os dinossauros ou não? Então,
a gente faria o seguinte, além de estudar os homens, a gente estuda o meio também em que o homem está inserido, né? Se tem um dinossauro junto com o homem, vai ser a grande descoberta da humanidade. Né? Isso, Aí você vai querer estar lá, né? Não, claro. Prêmio. Mas, enfim... Não, mas é só realmente pra ficar claro, assim, que... Por exemplo... O dinossauro vocês não mexem, então, é isso. Não, peraí, Léo, tá interessante. Por exemplo, se vocês acham um fóssil humano junto com um dinossauro, onde vocês entrariam nisso? Então, na verdade, teria que ser feita a datação, exatamente para ver o quanto tempo tem o fóssil humano e quanto tempo tem o fóssil de dinossauro, né? Porque normalmente, se for para acontecer... Vocês fariam datamento? Sim, a datação sim. Datação vocês? Sim. Se tivesse ali no mesmo campo arqueológico, no mesmo sítio arqueológico, essas duas ossadas, esses dois fósseis, na verdade, muito provavelmente o do dinossauro estaria numa camada bem abaixo da do homem. Assim. Tá. Então você encontraria o homem primeiro, continuaria escavando. Depois chegaria no bichão. Pra você ter uma noção, o sítio arqueológico de Troia tem 7 camadas, assim, né? 7? 7. Isso dá quanto em metro? Não tenho ideia, assim, eu acho que, sei lá, daria mais uns 30 metros, talvez, assim, chutando. Mais ou menos. Chutando, uns 30 metros. Ô, Ike, falando em Troia, você estudou Troia? Não estudo Troia, assim, tem bastante... Interessante, Troia existiu mesmo ou não? Então, e aí, a cidade... qual que é a dúvida? Existiu, eu era de Troia. Eu era de Troia. Em quantas vidas passadas? Eu era. Você fugiu de lá? Você fugiu. Tá uma bosta, acabou a cerveja, enfim, aí eu vim pra cá. Os caras começaram a brigar, aí ferrou. Eu falei, vambora. Então, existiram cidades na região que você diz que é Troia, né? Mas a história em si não se sabe se é verdadeira ou não, né? Aquilo não é comprovado. Não dá pra comprovar que teve... O cavalo de Troia, essas não coisas. Não tem como comprovar. Só se achassem um cavalo de madeira lá, enfim. Não tem como comprovar que existiu a história de fato como ela é narrada, né? Mas que existiram cidades onde se pensa ser Troia, existiram. Né? Isso existiu mesmo. Sim. Ô, Ike, e de religião, cara? O que você navega em religião? Eu ia falar isso aí. A seguinte pergunta. Religião versus historiador. Não tem como fugir da religião. Não tem como, não né, tem cara? Como, tudo se cruza um dos pilares da história momento, humana, né? A religião, e tem inclusive historiadores especialistas em religião, historiadores da religião, né? Então não é uma coisa que é conflitante. A religião e a história. Não, elas caminham juntas. A história da cultura. Mas o historiador, cara, é um cara, assim, você não vai falar de todos que você não sabe, mas sua maioria crente ou descrente na religião? Olha, cara estuda a história pra falar, tá vendo? Isso não existe, ou ele realmente quer provar aquilo? Como é que o historiador encara isso, cara? Falando pela faculdade de história, assim, você tem uma grande parte de ateus, né, agnósticos, mas também tem aqueles que são religiosos. Você tem um historiador religioso, então? Sim, você tem um historiador religioso, mas na verdade, para você fazer história, você tem que ser crítico. Na verdade, você não pode fazer um bom historiador não faz julgamento, né? Você não tem um dado histórico lá e você faz um julgamento, tipo histórias de Jesus, enfim, milagres. Na Idade Média acontece muito isso, de santos que fazem milagres, etc. Para a pessoa religiosa, ela pode ter fé naquilo. O historiador, ele trabalha com a razão, né? Ele não pode, a partir de um milagre totalmente que se diz que foi um milagre, fazer uma análise a partir daquilo, enfim. Mas ele pode ter fé. Pode ter fé, com certeza. Não é por causa disso que ele não vai acreditar em nada e... Você é um historiador que tem fé, acredita em Deus, numa força maior? Sim. Eu sou um historiador que acredita em Deus, sim. Mas na minha análise histórica... Você não pode falar, não, isso aqui é por causa de Deus. Isso é por causa de Deus, isso não pode ser feito de maneira resposta, nenhuma. Não. Isso vocês não têm como resposta no meio acadêmico aí. Não pode, né? Não pode. Porque, cara, você às vezes tem que provar, não é? E aí fica difícil, porque você pega lá o Santo Sudário, você pega o... como é que chama aquele cálice que Jesus bebeu lá? Santo Graal. O Santo Graal. Cara, isso aí são coisas que você vai buscando e a igreja também fica meio chateada quando fala algumas coisas, é complicado, tem né? Tem que encontrar, o Santo Graal nunca encontraram, do Santo Sudário dá pra você fazer... Tem um cara lá, que tá com o Santo Graal lá, você viu no Fantástico? Enfim. Mas conversa dele, né? Diz ele que tá... no Santo Graal, que ele tá no grau de coisas que ele deve ter Existem muitas relíquias falsificadas também, né? Toda a igreja na Europa que diz que tem um pedaço da cruz de Cristo, a cruz de Cristo era do tamanho da cidade de São Paulo, né?
Que todo mundo fala que tem, toda né? igreja tem um pedaço da cruz de Cristo, né? Mas o louco é que tem uns resquícios de que essas coisas existiram mesmo, não é? Sim. Como que tá na história? Existe mesmo, né, cara? Sim, é que não tem, encontra porque não deve ser fácil, porra. Jesus Cristo foi um personagem anos, né? histórico, realmente existiu, assim. Essa pessoa existiu, né? Agora, existem pessoas que acreditam que ele foi Deus. Ninguém sabe se ele era um filho de Deus, mas que ele existiu, ele existiu. Sim, que ele existiu de fato. E você pode encontrar resquícios arqueológicos da cruz, da sepultura, enfim, de várias coisas, né? Não tem nada que foge a isso, que não explique isso. E a igreja perante a vocês, a classe? Porque alguns estudam e às vezes eles chegam numa conclusão de que pode não ter acontecido. E não sei quais são o grau, a quantidade de historiadores, de pessoas ligadas a isso que desacreditam. A igreja perante a vocês tem alguma coisa negativa? Fala, não, esses caras são loucos, eles ficam estudando, não tem nada a ver, o que eu falo é a verdade. Existe isso, não? Não. Pelo menos pra mim não, e pra quem eu conheço como historiador também não, né? Pelo menos pra quem eu admiro como historiador, pra quem eu busco alguma semelhança, não. É sempre contribuir, sempre no sentido de contribuição. Claro que você tem as críticas e críticas, né? A igreja, por exemplo, recentemente abriu os arquivos do Vaticano para os historiadores pesquisarem a Inquisição, né? Isso nunca tinha sido feito? Não, nunca tinha sido feito. Então tem uma relação legal. Enfim, tá começando a abrir. Tem vários arquivos, o arquivo da ditadura que ainda não foi. Ninguém deixa aberto, ver. Da Guerra do Paraguai também, enfim. E agora o Vaticano, que abriu da Inquisição, pesquisadores foram lá, historiadores fizeram pesquisas, descobriram novidades a respeito. E a análise crítica, ela é sempre válida, né? O que não se pode fazer é um julgamento, né? A análise tem que ser sempre crítica. Você pegar um problema e tentar responder. Imparcial também, imparcial, né? Claro. Mas existem muitos padres historiadores, né? Sim. Acho que a grande maioria, né? Sim. Eles estudam isso e eles mesmos vão tentando... Até para deixar a coisa clara. Essa parte é legal, né? O que você acha, Henrique? Sim, dos claro, padres irem estudar e parar de descer goela abaixo, né? Sim, qualquer profissão religiosa, seja padre, pastor, um sacerdote de outro tipo de religião, são historiadores também, né? E falando dos padres especificamente, o cristianismo é uma religião histórica, né? Então, por isso que a gente tá falando muito de padre, porque eles estiveram inseridos em todos os momentos, né? Porque existem tantas religiões aí, sim, mas mais novas. Agora o cristianismo, ele tem uma carga histórica enorme, sim, né? Até mais porque o personagem central do cristianismo, né? É um personagem histórico, né? Então, por isso que a gente fala muito disso, mas as outras religiões também têm tudo a ver. Camila, você que tá quietinha aqui, tem alguma pergunta pro Henrique, alguma curiosidade? Você já deve não ver tudo, mas faz uma aí só pra rádio, dinheiro, entendeu? Mais uma pra rádio. Qual que ela vai perguntar? Quando é que eu vou ganhar dinheiro? Essa é boa. Quando é que toda essa história vai virar realidade? Pergunta pra ele. Pois é, ele conta muita história. Ele só conta história. Camila, ele é um bom contador de histórias? Ele conta bem? Muito. A gente discute muito. É muito bom ouvir sempre ele falar, né? Ele sempre traz uma visão diferente. A gente discute muito, a gente conversa muito, principalmente sobre as duas profissões, né? Elas, em alguns pontos, elas são conflitantes, mas em muitos a gente se adequa, a gente estuda junto. É muito interessante. Ouvinte do Rumos e Trilhas, você que eu não apresentei, eu falei que a Camila estava com a gente, mas agora, como ela disse de profissão, ela é advogada. Então, por isso que ela tá falando que troca bastante figurinha com o Henrique, porque a advocacia precisa de história também, né? Na hora que vocês forem defender alguma coisa, é bom ter assunto, né? Ah, sempre. O direito é muito vasto, muito amplo. Então, se você tiver o conhecimento de como as coisas existiram, de como funcionam, do porquê são, a lei, ela se justifica através dos atos da humanidade, das pessoas, das atitudes. Então, é muito importante. E as coisas que ele traz são muito interessantes. Soma, né? Deve somar bastante pra você. A história tem muita curiosidade. Por exemplo, quando ele estava explicando as coisas do rio, por que o rio tem o nome. Então, você precisa saber a origem daquilo para fazer sentido. E você ainda mais que é uma pessoa que defende teses, né? Exatamente. Então você tem que estar carregada de uma verdade, senão aquilo fica vazio, né? Na hora que você vai falar, mas e aí? E aí, o que você tá falando? É verdade. Pô, tá vendo aí como você é importante pra sociedade, pra Camila e pra todos da rumosdetrilhas.com.
Douglas, vamos fazer o seguinte aqui. Deixa o Henrique tomar uma aguinha aí, pra ele voltar com a gente. Vamos já fazer aquela vinheta que ficou pra você, né? Que é agenda. Já que a nossa querida Mari Gabi, um beijo pra você. Na agenda já. Obrigado por tudo. Mas vamos lá, vamos dar as dicas e o Henrique vai ajudar a gente. Hoje ele vai ajudar a gente com o nosso quadro. Agenda. Esse quadro aqui que a gente fala sobre algumas dicas, enfim, dicas em geral aí pra galera se divertir, curtir, enfim. E eu vi que recentemente teve uma festa lá no museu. Sim, sim. Né? Tem mais algum outro evento aí que a galera possa ir? Na verdade, eu queria deixar como dica de cultura o Museu da Imigração. Ah, sim, tem sempre atividades de final de semana para a família, né? Além do trem, que é o mais famoso lá, Maria Fumaça, o passeio de Maria Fumaça, tem sempre atividades de oficinas, né? Ateliês, na verdade, que a gente faz, tipo malas, cartões, enfim. E tem as visitas guiadas também, né? Que dá pra marcar, pra agendar, enfim. Ô Henrique, deixa pra gente certinho onde como faz pra ir, já que você tá envolvido lá. Esse passeio da Maria Fumaça, até onde ele vai, como funciona. Fala a capivara completa aí, no Museu da Imigração. Aí já manda um abraço pro povo também. Fica no Brás, né? Ele foi a antiga hospedaria dos imigrantes do Brás. Né, lá por onde passaram quase 3 milhões de imigrantes e imigrantes, né, que chegaram aqui em São Paulo e depois foram para as fazendas de café. Então é um prédio histórico também, é um monumento histórico lá, então vale a pena conhecer não só pelo conteúdo, mas pela forma também. Ele fica próximo do metrô Bresser, dá para chegar tanto pelo metrô Bresser como pelo metrô Brás, né? Chega lá, agora até o final de julho era de graça, né? Aos sábados continua sendo de graça, mas agora é pago, né? São R$6 a entrada, 3,6, né? De terça a domingo. E 15 dias de 15 em 15 dias tem uma sexta-feira que é uma visitação noturna, que vai até as 9 horas da noite. E o passeio de Maria Fumaça dura uns 20, 25 minutos. É um convênio que tem com a BPF, que é uma parceria lá da CPTM. 20 a 25 minutos, eles têm os preços deles lá, eu não sei de cor qual é o preço, porque eles não estavam vinculados muito com o museu, passeio de Maria Fumaça, mas a gente fica em frente. Mas legal. Essa informação, tem um site, o Museu da Imigração tem um site, museudaimigração.org, www.museudaimigração.org. Lá tem todas as informações, todas as atividades, tudo de novidades que vai acontecer no Museu da Imigração.org.br? Isso. Museudaimigração.org.br, gente. Essa foi a dica. E a Mariana, eu acho que foi uma das dicas mais preciosas desse programa. Eu não queria falar. Se a Mariana estiver escutando... Eu não queria falar. Foi perfeito. Foi perfeito, completa, teve tudo. Eu diria que foi cirúrgico. Cirurgicamente foi cirúrgico. Muito bom. Ótimo. Um beijo pra você, já você tá de volta aqui com a gente. E aí, senhor Douglas, mais alguma pergunta pro nosso querido amigo Henrique, historiador, mochileiro? Vamos falar um pouquinho de viagem aí. Peraí, você vai falar ou é pra eu falar? Não, deixa eu falar, porque você ficou com uma cara que não tinha pergunta, eu falei... Não, calma, eu nem fiz a pergunta. Então faça logo. É ridículo. Ele é sempre ridículo, Silvio, desculpa. Ele faz a pergunta, ele já chegou a um nível de ele debater com ele mesmo e ele não conseguir chegar a uma conclusão. Isso era pra você se preocupar. Ele é perfeito, né? Ele é perfeito. Isso era pra você se preocupar. Eu acho que você já parou pra pensar nisso ou não? Eu acho que você devia estudar. Tem como estudar ele? Depois tem, claro. A gente faz. Jesus, coitado de você. Faz acho que é melhor não. Eu não vou. A gente estuda. Não, aproveitando que o Douglas não pergunta nada. Não, peraí. Espera. Pergunta. Espera. Não, não desliga não. Eu tenho a pergunta rápida. Essa vai ser a resposta rápida. Rick, dá pra ficar rico? Dá pra ficar rico. Dá pra ficar rico com história. Só que você tem que ser uma pessoa bem conhecida, né? Vender muito livro, né? Ser uma pessoa importante, assim, no meio da história. Eu digo que em toda carreira acadêmica, qualquer uma, assim, claro que também fora da carreira acadêmica também, mas em toda carreira acadêmica é possível você ficar rico, você ganhar dinheiro. É mais fácil você ficar rico fazendo aquilo que você gosta. Só que existem faculdades e faculdades, né? Em direito você consegue ficar rico com um pouco mais de facilidade do que com história. Em engenharia também, é bem mais fácil você ficar rico mais rápido.
né? Tá. Mas em história demora um pouco mais, mas é possível sim. Se você fizer aquilo que você gosta, ser bastante conhecido na profissão, escrever livros, teses espetaculares, assim, ou originais, você consegue sim um dinheiro razoável, dar aula numa universidade federal, numa universidade pública, no exterior. É uma coisa que muitos historiadores fazem. Um dos meus professores, um dos maiores medievalistas que eu já conheci, o Hilário Franco Júnior, dá aula em Paris, né? Então acho que a Camila gostaria de morar em Paris, né? Aí, ó. Ela tem uma carinha de... ela tem... Que gostou. Quando você falou, até mudou o sorriso, o olho brilhou. Olha lá, Henrique, ó. É um caminho que eu quero percorrer mesmo, ir pra Europa e fazer minha carreira lá, assim. Andar lá, né? É uma das coisas que eu gosto muito, de história medieval, que eu pesquiso história então medieval. Você falou bastante de história medieval, é isso que eu ia te perguntar. Como é que tá isso aí? Você é especialista em história medieval? Até onde você sabe? Como é que tá, Henrique? Sim, é uma coisa uma pincelada pra gente aí, cara. Então, na verdade, na Onde faculdade de nasceu esse amor história, aí? você é bastante específico nos estudos, né? Eu, por exemplo, a minha pesquisa, ela envolve cotidiano medieval. Eu analiso músicas catalãs medievais do final do século XV, né? Então, a partir dessas músicas catalãs medievais, eu tento reconstruir o cotidiano dos peregrinos que iam para uma abadia em Montserrat, em Barcelona. Né? Agora ficou difícil o assunto. Vamos nos retirar, Léo, por favor. Se fica você aqui falando, a gente só vai ali tomar uma água e depois a gente já volta. Mas, por exemplo, você pode fazer uma pesquisa sobre os jesuítas que chegaram aqui em São Paulo no começo do século XVI, assim, né? É uma coisa bastante específica, né? Qual que é a sua... E que idade que você, quando você fala da Idade Média, Sim. pra deixar claro pros ouvintes, qual é o ano que você tá navegando aí? O período? Eu gosto bastante de 1300, 1400, né? Século XIV e século XV. 1300, 1400, eu estudo o final do período medieval. Assim. Mas aí você estuda as guerras, as invasões, qual que é a parte que você é específico, Henrique? Tudo envolve. Eu gosto bastante de história do cotidiano, né? Eu sempre falo que daqui a 200 anos um historiador vai estudar a história do Brasil no começo do século XXI, e sem julgamento nenhum, vai falar sobre o governo FHC, o governo Dilma, o governo Lula. Do Lula, pô. E isso explica a história política do Brasil, mas não explica o que a gente vive, o que a gente faz no nosso dia a dia, como as pessoas do Brasil viviam. Não vai ter isso, né, O que faziam, do que brincava uma criança romana, uma criança grega, né? O que eles faziam? Eles faziam o jantar de domingo, almoço de domingo. Você vai nessa área, então. A minha área é da história do cotidiano. Né? Então, a gente sabe das lutas, das conquistas, mas como é que viviam os caras que não lutavam? A gente sabe Júlio César, a gente sabe dos imperadores romanos, mas como é que vivia um soldado, né? Como é que eles iam pro campo de batalha? O que eles faziam? O que eles conversavam? Que jogos que eles tinham? Não tinha PlayStation, né? Não tinha. Tinha. Era Atari. Chamava Atari. Otari. Era o GTA da época, né? Ô, Henrique. Mas é legal essa época, hein, cara? Como é que eles viviam, meu? Como tomava banho, com aquelas roupas? Sei que para do cotidiano, você tem alguma coisa assim... Então, E aí dentro disso, da pergunta dele, é verdade que os caras voltavam na guerra e viravam eles iam pros puteiros, prostíbulos, e tomavam vinho a rodo? É isso? É verdade isso? Sim, é. Cara, eles ficavam tudo sujo de sangue. Como é que lavava aquilo? Onde é que ia? O cara tudo zoado, tudo estourado. Não, mas não é. A nossa referência é essa. O cara, aquela espada. Quanto pesava uma porra de uma espada daquela? Era bem pesada, eles eram bem fortes, né? Então, a gente tem um preconceito bastante grande com relação aos banhos na Idade Média. Como é que eles tomavam banho? Assim, não é nem o banho, é mais a higiene, sabe? A rua na Idade Média não se diferencia muito da rua em frente ao mercado municipal, em questão de sujeira. Né? Na verdade, ao invés de água que passa o sujeito lá lavando a rua com água, na Idade Média você tinha porcos que comiam tudo que vinham pela frente. Né? Então o porco era natural na rua, é igual um vira-lata nosso aqui. Sim, comia as coisas na rua, enfim. A higiene, existiam latrinas, existiam lugares para se tomar banho, só que não era algo comum. Assim, as pessoas não tomavam banho todo dia como a gente tomava banho. Né? Ou pelo menos deveríamos tomar banho todo dia. Não fale por todos, hein?
Enfim, mas a higiene era algo que existia na época, assim, né? Os talheres foram inventados na Idade Média, mas você também tinha a prática de comer frango com a mão, como ainda hoje a gente come algumas coisas com a mão, mas não era algo surreal, assim, de sujeira, de cheiro mal, assim. Eles estavam acostumados com o cheiro próprio de lá, mas não era algo muito diferente do que a gente vê hoje no mercado municipal, de sujeira no chão, as ruas no centro, sujas, não era algo muito diferente assim, não. A higiene existia, eles se lavavam, se banhavam em rios. O Frederico Barba-Ruiva, que foi um imperador da Alemanha, né, que hoje é a Alemanha, do Sacro Império Romano Germânico, ele morreu antes de chegar em Jerusalém nas Cruzadas, porque foi tomar banho num lago, né? E aí morreu de congestão. Puta! Eu morro de medo quando ele fala isso, porque é verdade. Então você ouve aquela lenda de que você não pode comer e entrar no mar, né? E esse rei morreu assim. Ele morreu assim, cara? Morreu assim, ele encheu o bucho e foi entrar no lago. Acabou morrendo de congestão. Só a gente na praia, ele conta essa história, eu desisto de entrar no mar. Tá vendo o que você faz? Tá vendo o que você faz? Imagina, ninguém mais fica na piscina e no mar. Acabei com o operado de muita gente. Lá, acabou com todo mundo. Como ele chama? Frederico Barba-Ruiva. Imagina que eu vou aprontar agora. Você imagina o cara, tantas lutas venceu. Não é? É, o Barba-Ruiva. Tantas lutas que ele venceu, tantas coisas, o cara vai me morrer de congestão. Sim, infeliz mesmo. Com quantos anos? Não sei. Como não sabe? Tem que saber a idade do cara. Não sei. Que diferença vai fazer a idade do cara? Se você tiver com 110, ele tava já meio capenga. Mas que coisa aí, velho? 26, 40 anos na Idade Média era considerado já velho. Já era um velho, né? Já tava acabado. Já tinha RG, se ele namorava. E esses soldados, como é que eles conseguiam, cara? O que você tem de história do soldado? O cara colocava tanta coisa, como é que ele ainda lutava? Então, era um problema, né? Quando ele caía num lago, num rio, etc. Acabou, ele afundava alguma pedra, né? Era realmente para se proteger a armadura, né? Então ele não tinha muita mobilidade, mas para uma guerra medieval, por exemplo, que se você jogar óleo quente num cerco, num castelo, as pessoas no castelo jogam óleo quente, a espada, a lança, ela realmente protegia, assim, né? A armadura era do quê? De ferro ou aço? Aço não tinha na época, era ferro, né? E tinha uma cota de malha também, né? Aquela malhinha trançada. Sim, aquela malha segura? Segurava bastante, assim. Tinha alguns pontos fracos, né, embaixo do braço, assim, né, no pescoço, assim, tentava às vezes proteger, mas não protegia totalmente, uns pontos fracos, mas ela protegia o peitoral, né, onde realmente você dá os golpes de espada, ela protegia, assim. Ô Henrique, eles não eram grandões, né? Não, porque eu já fui em alguns museus, puta, tem umas armaduras desse tamanho, cara. Não sei se você já viu. É verdade, Douglas. Que piração, mas é verdade, porque você vê os filmes, os caras são de... Aí você vai ver as armaduras. Tem uma questão de alimentação envolvida, criança, né? De saúde. Até o começo, a gente fala até dos imigrantes, no Museu da Imigração. Os imigrantes eles eram bem mais baixinhos do que a gente, né? A gente é bem alto. Quando a gente vai ali pro Nordeste, aí você tem aqueles fortes que tem alguns museus, pô, a roupa dos caras desse tamanho. Eles eram bem baixinhos, assim, era uma coisa natural da humanidade ser baixa, assim, né, com poucas exceções, assim, em alguns lugares, mas hoje a gente tá numa estatura bastante elevada com relação aos homens do passado, Nós assim, estamos né? crescendo, Henrique? Acho que sim, estamos virando gigantes. Pela sua história, pela sua história, nós estamos, a humanidade o homem tá crescendo? Eu acho que a estatura do homem hoje, em média, é maior do que era antigamente. Tem explicação já? Sei. Eu não conheço. Talvez a alimentação, um pouco com relação à nutrição. Olha aí que a nossa mãe fala, né? Olha lá, tá vendo? Come pra você ficar forte. Também não é mentira. Olha aí. Também deve ter alguma coisa de genética envolvida, né? Você viu os moleques de 13 anos? Tão gigante, cara. Gigante, cara. Moleque já todo troncudo, todo parece que vai... Napoleão, baixinho pra caramba. Né? Napoleão mesmo, né? Quanto tinha Napoleão de altura? Nossa, não sei, deve ter 1,60 m, né? Se tivesse 1,60 m. Se tivesse 1,60 m. Caraca, eles fez tudo isso. E um gênio, né? E a gente com 1,80 m quase não consegue porra nenhuma. O que você quer dizer com isso, velho? Você vê aqui, né, Henrique? Ele tá querendo querendo saber da vida, ele tá querendo a fofoca do negócio. A fofoca. Então vamos alimentar o ego desse garoto. Existia alguma fofoca, alguma coisa que, senão esse rapaz ele vai fazer perguntas e atrás de perguntas sem sentido algum e não vai chegar a resposta nenhuma. E o que ele quer é saber de fofocas. Fofocas históricas, assim, né? Então, é complicado falar de fofocas, assim, tem muitos casos, né? Com o rei, essas coisas aí. Então, tem vários casos de traição, de
o Henrique VIII, pelo menos, o Henrique VIII é uma fofoca atrás de fofoca, né? Porque ele casou com 8 mulheres, né? Desistiu, e aí a igreja anglicana foi fundada porque o Henrique VIII queria casar com outra mulher e aí se divorciou. E tinha uma regra que você não podia casar com parentes, aí ele tentou forjar que a mulher dele era parente dele pro Papa, e aí o Papa não aceitou, e aí ele criou a igreja anglicana, se separou, e aí criou a Inglaterra anglicana porque o Henrique VIII queria casar. Olha que louco, cara. Aí vem toda uma história, o cara criou, porque não, eu vou, já que você não quer, eu faço a minha, é isso? Exato, Exatamente. Tá vendo? As fofocas são boas, Douglas. Olha lá, viu como ele ficou feliz? Olha a cara. São boas, olha a felicidade. As fofocas são ótimas. As fofocas são ótimas, essas fofocaiadas aí. Porque os reis eram tudo loucos, não era? Então. Não tinha rei centrado, né? Eram todos loucos, né? É complicado falar em loucos assim, mas é que na verdade eles são bem estudados, assim, né? E quando você estuda muito uma pessoa, você acaba vendo os problemas mais do que às vezes qualidades, assim. Tinham reis bastante, o Nero, por exemplo, em Roma, a mãe dele também, que era dava veneno testava veneno com os escravos, né? Caracos. Tinham pessoas bastante assim loucas, talvez com poder, com sei lá, educação. É porque uma época pais. Que você tinha o poder, você fazia o que você queria, né? Não tinha ninguém pra te sancionar, não era isso? Isso aconteceu mais também com... Tá muito diferente hoje, não. Mas mesmo assim o cara ainda tem que dar uma rebolada. Antigamente não, porque tinha uma pompa também, né? É só você ver os reis da Inglaterra, né? Os príncipes. Nasceu um menino lá e aí parou a televisão mundial pra mostrar que nasceu um menino, qual que era o sexo da criança que tinha nascido, se era menino, menina, na transmissão, na televisão. Tem toda uma pompa, né? E as pessoas, o hino da Inglaterra, Deus salve a rainha, Deus salve o rei, né? No caso. Então, uma coisa bem pomposa, assim, e acho que isso levanta o ego da pessoa. Assim, deixa o cara, quem não gosta, né? É o poder, infelizmente é o poder que enche a gente. Não é uma coisa tão pomposa quanto o presidente. Tudo bem, no dia 1º de janeiro, quando ele pega também, mas passa no carro, dá tchauzinho. A coisa do reinado é mais forte, do reinado é bem mais forte, a família, hereditário, sabe? É uma família, um sangue azul, sangue nobre, tem uma coisa diferente, uma coisa de diferenciação, tem uma pompa que acaba levantando o ego da pessoa, assim, com certeza. Louco. Ô Henrique, e da América do Sul, vocês têm alguma historiador aqui trabalhando esse povo que a gente teve aqui, os incas, os maias, você tem essa parte ou não? Isso não é... Sim, a gente tem a América pré-colombiana, que a gente chama, né, que antes de mas você estudou Colombo, aqui? Eu digo dentro da sua especificação, tá? Não, na faculdade a gente estuda, sim, mas o de resto é só quem vai pra área mesmo, pra estudar Inca, Azteca, índios tupis aqui, guaranis, e aí acaba indo pra área, fazendo escavação arqueológica, que tem bastante pra fazer. Eu fui visitar a Bolívia e o Peru, né? Aí a Bolívia tem os Aymarás, no Peru os Incas, né? Mas tem historiadores que se dedicam só a isso, assim. Eu não estudo, eu não tenho nenhum tipo de... É igual medicina, né? Você especializa em cardiologia, você vai pra uma área. A gente sabe o geral, assim, mas não sabe... Mas eles foram bem fortes aqui, né, cara? Sim. Né? Foram um império fortíssimo, uma não foi? Uma cultura fortíssima. A gente acha que a gente tem estradas hoje que a gente não tem muito contato. Os índios aqui de São Paulo tinham contatos com os índios em Potosí, na Bolívia. Eu ia chegar nessa pergunta. Uma vez veio eu nem lembro quem foi, mas ele me mostrou que umas estradas que ligam aqui e ali foram eles que fizeram. Sim, tem o que caminho ninguém do Peabiru. porque não sei o quê. Não entendi muito bem a história que ele falou. E em Potosí tinha muito diamante, né? E aí eles faziam trocas mesmo. Os índios aqui de São Paulo, do Brasil inteiro, conheciam os incas, conheciam os Aymarás. Agora, por que os incas não dominaram aqui os índios daqui? Que eles tinham uma força maior militar. Por que os astecas dominaram os maias? É bem recente, na verdade. Quando chegaram os espanhóis, a dominação asteca e a dominação inca era recente, assim, né? Eles eram um império que tinham surgido ali fazia pouco tempo, não fazia muito tempo. Então pode explicar por isso que não conseguiu avançar muito, eram povos que dominavam aquela região, anteriormente dominavam povos, e aí desses povos surgiram outros povos que acabavam dominando e formavam impérios. Então formou o Império Azteca, o Império Inca, são grandes povos, e aqui que tiveram essas construções, essas pirâmides que a gente vê bastante. E aqui, engraçado, que no Brasil não tinha isso, a gente não tem escavação arqueológica nesse sentido, de uma pirâmide no Brasil. Falou pra gente que era muito difícil chegar aqui onde estavam os índios, né? Você passar por aquela barreira da Amazônia... A Amazônia e os Andes, né? Isso, e aquilo dificultava demais, era muito violento ali. Ali tinha uns índios violentíssimos,
Pelo menos foi o que contaram pra mim. Até tem um livro aí que fala isso. Tinham índios muito canibais, violentos, e a floresta era muito difícil. Os animais, as doenças, tudo. Então não era fácil cortar pra chegar onde estavam os índios aqui. Que é como você disse, já tava aqui pra baixo, em São Paulo, eles já viviam mais aqui. Mas é engraçado a gente pensar como esses índios chegaram aqui em São Paulo, né? A gente, na verdade, pensa num índio só nu, assim. Quem veio aqui, né, cara? Como a gente tem uma imagem, fala índio, aí você pensa num sujeito de pele vermelha, nu, mas imagina um índio que vivia em Gramado, sabe, no século XVI, em julho. Tá frio, ele tava nu, será? Né? Como é que ele vencia isso, né? Exatamente. Como eles chegaram e depois, na verdade, eles tinham contatos, mas não era algo tão regular quanto hoje, né? E aparecia um ou outro aí que vazava ali. Os índios brasileiros também, canibais, muitas tribos eram canibais, os astecas que faziam sacrifícios humanos nas pirâmides, os incas também, uma cultura totalmente diferente, né? E aí tem toda essa questão Como é que chamava o rei dos Incas? Você lembra, cara? Dos Incas? Eu queria lembrar porque ele tinha um negócio de ouro. Você sabe dessa história? Não. Que ele batia na terra, se não afundasse, ele falava que ali que era bom. Era uma coisa assim. Não Ou conheço. Maia, uma coisa assim. Não conheço. É legal essa nossa história aqui também, viu? Nossa, que eu digo América do Sul, né? Inclusive tá rolando na Oca a exposição dos Maias. Dos Você Maias, chegou a ver, isso. Não cheguei aí, não. Não cheguei. Vai ser bem bacana, hein? Deve Vamos ser. lá? Liga lá, vamos ver se a gente consegue um VIPzinho lá. O cara, você viu, né? Mas lá é VIP, pelo que eu sei é de graça. Aí, ó, tá vendo? Ah, já é? Já é de graça. Então nós vamos. O cara não sabe de Já nada. é VIP, Não, já. mas se uma vanzinha vem pegar a gente, pô. Quem é van? É a coordenadora de algum lugar? É uma pessoa? Gente, vamos seguindo aqui com Rumos e Trilhas, hoje com o Henrique, um puta bate-papo legal pra caramba. Mais uma vez, hein, Douglas? Uma lição pra gente. A gente tinha que começar não sei, tem que pagar os caras, porque todo dia é uma aula, cara. Realmente. Mais uma aula, mais uma carga de informações, puta, bacana, muito bom esse papo, esse bate-papo. Tenho certeza que o ouvinte também, é isso que é legal, nós estamos levando a história mais leve, né, sem pesada, a pessoa já vai visualizando várias coisas, e quem sabe conseguimos despertar, teremos muitos historiadores aí que estão ouvindo, hein, Henrique? Sim, tomara, né, quanto mais historiador no Brasil, melhor. Melhor, não é porque a que classe fica mais forte e vai todo mundo aparecendo aparecendo de pessoas mais. que gostam, querem fazer história, na verdade, eu encontro com um monte de gente que fala, depois da faculdade eu vou fazer história, eu queria fazer história, mas fui para administração, fui pro direito, pô, vai pra história, né? Eu acho que tem bastante gente que gostaria de fazer, é que fica travado na coisa da grana. O próprio Rafael, né, que veio aqui, o doutor Rafael, quer fazer história depois. Pô, ele veio aqui bater um papo com a gente, ele mistura tudo aí, filosofia, ele é bacana pra caraca, velho. Sim. Você vê que ele gosta mesmo. Pra você estudar isso, eu ir atrás dos assuntos, você precisa se aprofundar muito, estudar muito. Sim. Acho que isso tem um pouco de preguiça das pessoas hoje, que a coisa não vai pra frente por causa disso? Talvez, assim, se for pra fazer um levantamento assim, eu diria que umas 400 páginas por semana. Você precisa ler? Isso. Tá vendo? Obrigatório na faculdade. Então já tá aí, ó. Já tá uma nota de corte. É porque o cara vai lá no Google, pega tudo, imprime tudo, compila e tá, fiz. Não é isso. Não é algo... na verdade, a maioria das provas da faculdade de História, elas são com consulta, né? Porque você não quer saber conteúdo. A pergunta não é quando Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, né? É umas coisas, são análises mesmo, comparações de metodologia. O rei, né? A gente não gosta são perguntas historiador não idiotas, gosta de né? cronologia, né? De data. As pessoas costumam muito perguntar, quando que foi que o índio, sei o que, foi na aldeia tal, qual a data certinha, a gente não gosta desse tipo de pergunta. Mas é porque a gente gosta de datas, Henrique, a gente quer se situar, pô, sem data fica difícil. Fica difícil, mas a gente não gosta desse tipo de análise com datas, assim, mas precisa, né? Henrique. Precisa. Fala pros seus colegas lá, pô, datar as coisas, pô. Como que as pessoas sabem que determinado... o crânio até tudo bem, que, por exemplo, um crânio tem lá a evolução do crânio, você consegue fazer um cálculo. Mas um escrito na parede, como é que vocês conseguem saber que aquilo é de determinado tempo? Então, tem vários tipos de análise, né? Vou dar um exemplo do sudário que foi mencionado, que você faz pelaquela análise de carbono 14, que é uma análise química, né? Ver os resquícios de carbono que foi se acumulando ali ao longo dos anos, aí você faz um tipo de medição. Tem essas análises químicas que são feitas, né?
do pigmento, talvez da cor da parede, e aí até lá consegue ver o tipo de sedimento que foi se inserindo lá ao longo do tempo, e aí você vai fazendo tem pelas árvores também. Então você tem eles têm já uma tabelinha de em um ano gruda tantos carbonos. Dá pra fazer... Então se tá grudado 1 milhão de carbonos, ele tem... vários tipos de datação. Simples assim, né? É simples. Não precisa estudar, é só falar isso. Preciso da matemática, viu? Professor arqueólogo... Aí, matemática. Você já fez 2 anos, né? Já dá pra pelo menos menos manipular a planilha no Excel. Dá pra tirar uma escavação. Você já faz a planilha no Excel. Gente, vamos seguindo. Douglas, você tem mais alguma coisa? Pois esse programa, infelizmente, está caminhando para o seu final. Por favor, se você tiver mais alguma coisa, não você vai ficar falando que eu te corto, que eu isso, que eu aquilo. O senhor tem mais alguma coisa, mais alguma dúvida? Está tudo esclarecido? Você já vai sair daqui um historiador ou ainda não? Não, eu vou continuar só com as histórias mesmo, contando as minhas histórias por aí. Então, uma última pergunta para o Henrique, por favor. Faça você, eu vou aqui, são várias, e se eu fizer e não vai ficar pela metade, aí você vai me cortar, vou ficar nervoso, enfim. Por enquanto eu não tenho, se eu te pintar alguma aqui, eu falo. Estamos caminhando para o final, muito obrigado, cara, por você ter vindo, o papo foi ótimo. Já fica o convite para você voltar uma outra vez. Com certeza. Pra gente falar alguma coisa aí, vamos a fundo no medieval. Pode ser, claro. Falar de preconceito. Dos caras, se eles tinham celular, eu quero essas coisas. Se teve e-mail interceptado. Não me vem com... Cara, o próximo programa vai chamar A Fofoca Medieval. Fofoca Medieval. Nós vamos por aí. Agora uma coisa pessoal. Eu sei que você é historiador, às vezes não tem nada a ver. Mas a evolução do homem, tudo, pessoalmente... Você acredita que foi o Big Bang que fez tudo? Você acredita que foi Deus? De onde saiu essa terra aqui? Agora uma coisa pessoal sua. Tá, particularmente... Você já leu, você já estudou. O que está formando na sua cabeça? Particularmente eu acredito no Big Bang, como teoria também, que é física, que foi uma explosão de luz e aí aconteceu a partir de um núcleo ali com vários tipos de gases, teve uma explosão e aí o espaço, eu acho que o espaço sendo material ele tem um fim, né? E está se expandindo. Mas você acha que o espaço não é infinito? Não acredito que seja infinito o espaço. Eu acho que ele tem um fim, assim, por ser material, né? Por ser feito de matéria, tudo que é matéria tem um limite, eu acho. E também, assim, eu acredito que, como o Big Bang não surgiu do nada, eu acredito que teve uma força criadora, uma força motriz que teve que criar alguma coisa. Então, nesse sentido, eu acredito sim em Deus, né, que criou essas partículas, a partir daí se expandiu o universo. Mas, como historiador e como pessoa, eu acredito nessa origem divina do mundo, sim, com certeza. Muito legal, porque esse é um assunto que a gente também, né, não vai ter fim. Tem vários tipos de discussões. Mas eu acho legal isso, a gente precisa ter uma crença. Às vezes as pessoas não querem acreditar pra não ficar chato, né, é engraçado. Você precisa ter uma posição. Isso falta muito no Brasil, né? Se posicionar, as pessoas têm medo de se posicionar. É muito comum, nisso, acabou. É muito comum hoje em dia você ver pessoas que gostam de se mostrar intelectuais, assim, e falar que são ateias, etc. Sendo que durante a história da humanidade, os grandes intelectuais foram sacerdotes. Acho muito louco, porque parece que pra ser historiador você tem que ser ateu, né? Tem que ser ateu, não tem que acreditar. Aí sim você é um bom historiador. Sim, claro. Não é isso, cara. Você tem que fazer as suas análises críticas com problemas, sem envolver nenhum tipo de fé, assim, coisas de milagres, enfim, coisas divinas que influenciam na história desse tipo. Você vai analisar os homens, as ações humanas no tempo, né? Mas, pessoalmente, você pode, claro, ter uma sua crença e isso não vai te diminuir ou te fazer melhor ou pior do que outro historiador. Eu também acho, né, cara? Isso é posicionamento, só isso. Não tem nenhum tipo de problema com relação a isso. Mas são os estereótipos, né, que são montados e como começou no programa aqui do Indiana Jones. Então, quer dizer, tem aquele estereótipo e aquilo. Se as pessoas mudarem aquilo, sofrem. Como historiador, que a gente faz greve, faz manifestação. Vocês são pessoas normais, né? Somos pessoas normais também, né? Nós só queremos um mundo melhor, né? Oh, meu Deus. Camila, muito obrigado pela sua presença com a gente. Você pode voltar um outro dia, porque nós temos um programa aqui que chama Quinta Legal. Então nós falamos para os advogados, para os seus colegas. Por favor, já fica o convite do Rumos e Trilhas para que você volte uma quinta-feira aqui para você falar sobre
quinta legal. E aí você vem discutir alguma coisa que você domina aí do meio... Muito obrigada pelo convite. meio legal dos Bem advogados e dos colegas, né, Douglas? Claro. Muito gostoso o programa, muito diversificado. Venho, sim, com muito prazer. E obrigado hoje por, né, ajudar a gente aqui a fazer essa batina no nosso querido Henrique. Especialista em direito ambiental, Camila, tá? Direito ambiental? Puta que pariu. Então, Ótimo. olha, terminando o programa, você não saia correndo. Não saia porque correndo. geralmente as pessoas que vêm aqui terminam, obrigado, e vai embora. Não sei se ela não gostou. Não sei o que aconteceu. Eu sei, já me falaram uma vez. É que eu não queria te falar, mas depois eu falo, cara. Depois do microfone. Hoje eu falo. Por favor, depois do microfone. Os ouvintes não precisam saber. Não, pelo amor de Deus. Jamais, senão... Gente, aproveitando, eu vou seguindo aqui. Oferecimento de Pet Shop Sé, produtos veterinários, tudo para produtos veterinários. Pet Shop Sé, 11 3106 2122. E Pimentas Visão Gourmet. A pimenta... Que apimenta você? Isso, já trocamos de novo. Gente, pedir, vocês querem entrar em contato com o pessoal, vocês já sabem como é, né, Douglas? Já estão cansados de saber. Frisarei. Então, por favor. contato@rumositrilhas.com. Ou também tem rumositrilhas@rumositrilhas.com. O Facebook, todo mundo já sabe, é um sucesso na internet. facebook.com/Rumos e Trilhas Web. Tem Twitter, tem YouTube, tem tudo pra vocês aí, gente. Não tem desculpa pra não falar com a gente. É isso aí, não tem desculpa mesmo. Falem, nós estamos meio carentes. Não, você tá aí, eu tô tranquilo. Eu tô tranquilo, tô numa boa, tô ainda degustando as informações passadas no programa. Aqui. Muito bom, gente, muito bom. Tudo passado, tudo falado. Douglas, vamos para o beijo doce hoje? Ah, cara, não tem como não ter o beijo Porque doce. eu tô sentindo o seu coraçãozinho, não sei, esse final de semana. Você sabe que tava indo tudo tão bem. Você chegou aqui legal esse final de semana. Eu cheguei, mas não precisa falar no ar também a minha vida. Não tem. Você gosta, sabe como eu gosto de uma fofoca, hein? Eu converso com ele já quer... É que eu azucrino ele porque ele é o famoso do programa. Ah, sim. Sabe, Henrique, Camila? Ele tem Douglets. Ele é personagem histórico. Isso, Camila, ele tem Douglets. Personagem Estão atrás histórico, desse rapaz. Ele é um personagem, cara. E é bom a gente já começar a escrever sobre ele, que muitos consultarão Sim, a vida claro. desse menino daqui a 100, 150 anos. E eu não sei se vocês perceberam que as meninas ficam aqui pelo corredor. Vocês viram isso? Eu vi vários. É uma Impressionante. loucura atrás desse rapaz. Eu não sei porquê. Né? Precisaríamos até de um historiador para entender Eu vou o que esse estudar rapaz também. tem. Mas ele tem Douglets. Então nós temos agora o momento, Henrique, do beijo doce. A gente sempre manda um beijo para alguém especial, alguém bacana. Agora é a hora dos abraços, dos beijos e tudo mais. A gente fica mais amoroso agora, a gente para de brigar. Eu não paro, eu só dou uma reduzida por causa dos convidados, mas vamos lá, vai. O quadro é seu. Henrique, você tem alguém especial assim? Alguém que Será que eu merece um tenho? beijo doce? Será? Você tem alguém na sua vida, Deixa eu pensar Henrique? aqui, calma aí. Depois que você for que você é bonitão, as pessoas vão entrar no Facebook. Então acho eu tô melhor você dizendo que a firmar Camila uma é posição muito agora, hein? nervosa. E por favor, não quebrem nada dependendo do que você falar. É com você, Henrique. Por favor, um momento beijo doce desse Então mandar programa. nesse momento beijo doce, eu te amo pra Camila, né? Essa mulher linda que tá aqui do meu lado. Né? Aumenta a música. Eu vou aumentar um pouquinho. Inteligente, amável. Que declaração linda. Ele vai pedir em casamento agora ou não? É agora ou não? Só em Paris, em Paris Paris, a gente ah, pede. então Em Paris tá. a gente pede. E se você tiver mais alguém pra mandar um abraço? Sim, um alguma abraço coisa, pro agora doutor é com você. Rafael que veio aqui e também me recomendou, me falou sobre mim, pro Paulo, pro Igor, meus grandes amigos, irmãos aí, o pessoal do Doutor de Alegria, o pessoal que trabalha lá no museu, enfim, todo mundo que da faculdade também, o pessoal da faculdade. Um abraço pra todo mundo e é isso aí. É isso Muito aí, obrigado gente. pela Agora participação. é que a gente vai ver que a Camila está aqui, vai ter que mandar um beijo doce também. Pra quem será que vai o seu beijo doce, Para Camila? de botar fogo, Leonardo. Gostei disso. Este quadro é um oferecimento Pimentas Visão. Nós tínhamos que fazer um tipo Sônia Abrão, tá ligado? Trazer uma galera pra tretar aqui. Olha que ridículo. Caso de família. Você viu como fica mais legal? Cara, tava tudo tão bonitinho. Até eu tava entrando no clima do beijo doce, você vai lá e quebra tudo, velho. Por favor. Por favor, Camila, você tem alguém especial pra mandar esse beijo doce do Rumos e Trilhas?
Meu querido, meu amado Henrique. E pra minha mãe, meu pai, minha tia, minha família, minhas cachorrinhas. Isso aí, todo mundo ganhando um beijo doce. Ouviu aí? Ela tem pet. E ela se tem ela pet? tem pet, tem o quê? Ela tem Pet Shop Sé, produtos da Pet Shop Sé. Você não vai sair daqui de mãos vazias, Camila. Isso, por quê? Fala pros ouvintes precisam saber. Porque Pet Shop Sé é o nosso parceiro do programa. E temos brindes e mais brindes e mais brindes para cães, gatos e qualquer animalzinho de estimação. Sim. E ela vai sair daqui com o snack dela para tiraremos fotos e tudo. Você vai sair com um belo do snack daqui, Camila. As M&M's vão ficar felizes. Lá, elas adoram. São cães ou gatos? São 2 cachorras. Então tá resolvido. Você vai sair daqui com um brinde do Pet Shop Sé. Agora, gente, eu vou mandar o meu aqui. Eu sempre mando também pra minha doce Priscila, né? Que é a mulher da minha vida. Eu mando um beijo pra ela. Ela sempre tá escutando ali, ela fica com o fonezinho. Ela adora esse programa. Eu imagino. Ela deve estar lá agora. Ela para tudo. Dá 8, porque mais ou menos o beijo doce vai umas 9 horas, né? Isso. Ela para tudo e ela vai pra lá. Então você deve estar do lado dela. Léo, neste momento, dê um beijo. Então um beijo doce pra Priscila. E um beijo doce pra todos os amigos do Henrique, pra faculdade, pra onde ele trabalha e pra todos os historiadores. O seu beijo doce. Rápido. É rápido. Porque já estamos naquela fase de você sabe. Sim, é rápido, porque não existe ninguém. E como você inventou as Doglettes, não existem as Doglettes, vão para as Doglettes, ou seja, não vai pra ninguém, meu beijo doce está aí, dado. É isso aí, o beijo doce pra todas as Doglettes que são reais. Elas são reais, eu prometo que eu vou só pôr foto e tudo mais. Gente, vamos saindo. Douglas, a frase do dia já está pronta? A frase do dia já está pronta. Então, peraí, Henrique, obrigado, cara. Valeu mesmo a presença. Obrigado, você vai voltar, hein? Com Nem certeza. que esteja amarrado, nós vamos te trazer. Obrigado mesmo. Camila, já tá marcado. Quinta legal com você, hein? Já a gente vai conversar sobre isso. Douglas, a frase do dia. Deixe sua história na história. Que ridículo! Valeu, gente, obrigado! Rumo de Trilha! Rumositrilhas.com e o Facebook.com/Rumos e Trilhas Web.